Bom, depois de 26 anos, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia sai do papel. Mas, afinal, como esse acordo entre os dois blocos vai mexer com os brasileiros no dia a dia? Quais produtos serão mais acessíveis? E o nosso entrevistado agora é o ex-secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraro. Obrigado, boa noite. Boa noite, Thiago. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, tem toda uma questão simbólica, né? Mas é importante dizer que ainda o acordo passa a vigorar de forma provisória. Eu pergunto para o senhor o seguinte: ainda existem restrições ou resistências na Europa para esse acordo? Mas da forma como ele está, mesmo de forma provisória, o que vai mudar no dia a dia, principalmente aqui da população brasileira, o acesso a novos produtos, de que forma isso vai se dar na prática, secretário? A parte política do acordo depende tendo em vista justamente essa separação entre aquilo que se entende como acordo interino, que tem ali a parte de comércio e investimento, e a parte política. Essa separação foi a raiz do questionamento da oposição no Parlamento Europeu, que saiu vencedora e levou o acordo para a Corte de Justiça. Mas o fato do acordo ter sido aprovado no Conselho Europeu previamente dá a prerrogativa para a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, de implementá-los da forma provisória, como está sendo feito a partir de hoje. E eu entendo e conversei, inclusive, com muitos parlamentares, eurodeputados em Bruxelas, estive lá recentemente, todos eles entendem que foi muito mais uma manobra protelatória, né, do que propriamente algo que a oposição, sobretudo eurodeputados ligados ao agro, né, acreditam que vai haver algum tipo de reversão, até porque a União Europeia já fez acordos, né, já aprovou acordos, né, nesse formato. Recentemente tivemos, há um tempo atrás, o próprio acordo da União Europeia com o Canadá, que também houve aí o split e foi aprovado dessa forma. Então a expectativa é que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ou talvez até um pouco antes, a Corte de Justiça Europeia analise o acordo e certamente dará, o aval para que o acordo seja implementado, e também, né, com a parte provisória já a partir de hoje sendo implementada, dificilmente isso terá algum tipo de reversão. Com relação aos benefícios concretos, é importante lembrar que esse acordo ele tem um formato justamente para acomodar as assimetrias em termos de competitividade do lado europeu e do lado aqui do Mercosul. Então, na parte industrial, aqui as tarifas de importação serão reduzidas num prazo aí de 15 até mesmo 25 anos, a depender do produto, que é o caso específico do carro movido a hidrogênio, 18 anos do carro movido a bateria elétrica, né? Então, esse efeito será um efeito gradual. Mas já a partir de hoje, já a partir de 1º de maio, as tarifas de máquinas e equipamentos, de algumas máquinas e equipamentos, alguns bens de informática, alguns alimentos, alguns produtos do setor metalúrgico e setor químico já serão, zeradas, né, para o Brasil, para as exportações brasileiras, melhor dizendo, no continente europeu. E aqui do nosso lado também a gente zera algumas tarifas, né, algo como 1.000 produtos. Então a Europa, vamos organizar, né, a Europa zera tarifas de 5.000 produtos, algo como 54% de tudo que nós exportamos para eles a partir de hoje. E nós aqui do nosso lado zeramos tarifas da ordem de 1.000 e poucos produtos, 1.000 linhas tarifárias, correspondendo ali a mais ou menos 10% das linhas tarifárias que nós compramos dos europeus. Tá? Então, o acordo, ele começa já a surtir efeito a partir de agora. E para todos os produtos, tá, Thiago? Eu estou falando aqui aqueles produtos que são levados a zero a partir de hoje, porque já tinham tarifas menores. Mas o prazo de desgravação de uma média de 10 anos do lado europeu e de uma média de 15 anos aqui do nosso lado, para basicamente todo o universo de produtos, ele já começa a ser desgravado
a ser reduzido as suas tarifas a partir de hoje. Secretário, pergunta agora de Denise Campos de Toledo. Denise. Lucas, boa noite. Obrigada pela participação aqui no jornal. Eu queria saber exatamente sobre a implementação, porque eu vi os estudos de algumas entidades que falam que 80% da pauta exportadora do Brasil para a União Europeia já poderá ser beneficiada de imediato com redução das alíquotas. Tem esse escalonamento até se chegar quase na totalidade aí de alíquota zero para todos os produtos, mas há algumas restrições em relação ao agro. Então, eu queria saber, primeiro, se estende também ao agro de uma forma mais ampla essa redução de tarifas e a contrapartida que se tem da possibilidade de barateamento de produtos que entram aqui no Brasil, que podem ficar mais baratos. Não, certamente, né? É importante a gente classificar, a gente tentar aprofundar um pouco mais esse número que você colocou, Denise, corretamente, de 80%, né? Nós estamos falando de algo como 5 mil linhas tarifárias que serão levadas a zero, foram levadas a zero a partir de hoje, que correspondem a 80% de tudo que nós exportamos, né, para a União Europeia. Isso pode parecer um número muito grande, mas fato é que cerca de metade dessas linhas tarifárias, mais de 2 mil linhas tarifárias, já eram zero, né, elas já estavam com tarifa zero. E elas simplesmente agora estão plasmadas no âmbito do acordo como tarifa zero. O restante, por volta de 2.600 linhas tarifárias, essas sim tinham tarifas da ordem de 2,5%, com avaliação ali, com a ordem, né, digamos ali, um desvio padrão até 3,5%, tá? E correspondem basicamente a produtos da indústria de transformação. Cerca de 90% das tarifas que efetivamente serão reduzidas hoje para as exportações brasileiras são produtos da indústria de transformação. Como eu falei, são produtos químicos, são produtos de máquinas e equipamentos, bens de informática, metalurgia, alimentos, né? E do nosso lado, por sua vez, cerca de 1.000 linhas tarifárias também envolvendo produtos já com tarifas mais baixas. Como nós somos mais, digamos, protecionistas do que os europeus, historicamente falando, nossas tarifas são maiores e a média das tarifas que são reduzidas hoje para as exportações europeias, portanto, para as nossas importações, é da ordem de 6%. Também envolvendo máquinas e equipamentos, bens de informática, alguns alimentos, algumas frutas também provenientes da União Europeia. E ao longo do tempo, a ideia é que os produtos, né, todos os produtos cobrindo ali mais de 90% do comércio, sejam liberalizados. Sobre a sua pergunta em relação ao agro, sim, né, neste primeiro momento, também os produtos sensíveis, como carne bovina, carne de frango, né, carne suína, que são as cotas, né, o próprio açúcar, o próprio etanol, que são as cotas que foram dadas ao Brasil, essas cotas começam a entrar em vigor a partir do momento que o acordo começa, né, a vigorar, a partir de hoje. Só que essas cotas, elas entram em vigor gradualmente. Pegando o exemplo específico da carne bovina, são cerca de 99 mil toneladas que foram conferidas para os exportadores do Mercosul. Essas 99 mil toneladas terão uma tarifa intracota de 7,5%, já valendo a partir de agora, mas essas cotas de 99 mil toneladas, elas serão conferidas gradualmente num período de 5 anos. Então, só após 5 anos é que nós teremos, de fato, 99 mil toneladas. Mas já a partir de agora, elas começam a valer, mas evidentemente com a quantidade menor e elas vão expandindo gradualmente. E vale isso também para as outras cotas que foram dadas para os produtos sensíveis que eu mencionei. Cristiano Vilela. Secretário, boa noite. O senhor colocou bem agora sobre essa mudança gradual que teremos a partir de hoje. Dá para a gente imaginar que os setores que serão impactados por esse novo quadro que teremos agora nas relações entre Mercosul e União Europeia, com que as consequências a esses setores, especialmente no campo do emprego, por exemplo, elas já serão sentidas por parte dos trabalhadores, por parte da sociedade e por parte do setor produtivo, desde já, ou esse impacto será um impacto diluído com o tempo e que talvez acabe permitindo com que os setores da economia venham a se ajustar melhor diante do crescimento de alguns setores e do arrefecimento em relação a outros? Exatamente, Vilela. Eu acho que você toca num ponto muito importante, né? O acordo ele foi negociado justamente para acomodar as assimetrias em termos de competitividade. Então, a União Europeia é um pouco mais conservadora nos produtos do agronegócio e o Mercosul um pouco mais conservador, né, nos produtos industriais, onde está aí, digamos, o nosso interesse defensivo. Né? É claro que numa abertura comercial sempre haverá ganhadores e perdedores, né?
Então, eu acho que é mais uma razão que o Brasil tem, a partir da entrada em vigor desse acordo, para acelerar as reformas que melhorarão, né, o nosso ambiente de negócios. Aí a questão da infraestrutura, aí a questão da nossa qualidade de mão de obra, né, a educação, a questão dos marcos legais, sobretudo os marcos legais voltados para produtos que hoje são considerados estratégicos, né, dado esse novo ambiente geopolítico que a gente vem vivendo, como minerais críticos, as terras raras, né, a nossa biomassa, a abundância de biomassa, a questão, né, da nossa energia limpa, tudo isso vai ser uma fonte de atração de mais investimentos para aquele parceiro comercial, que é o caso da União Europeia, que já é responsável hoje por cerca de 50% do estoque de investimento externo direto no Brasil. Então, onde há comércio, como eu sempre digo, onde há mais comércio, há mais investimento. E o Brasil tem razão de sobra para, nesse momento, estar recebendo ainda mais investimentos, não só da União Europeia, como também do resto do mundo, em função da sua abundância, da sua vantagem comparativa, né, em produtos, né, que hoje são cada vez mais estratégicos nesse novo ambiente geopolítico. E, claro, né, temos aí um prazo de desgravação tarifária aqui do nosso lado de 15 anos em média, né, muito ali concentrado, na verdade, entre 10 e 15 anos, para ser mais rigoroso, né, mas com produtos que podem chegar a 18 e até 25 anos. Então, um prazo mais do que suficiente para os setores produtivos brasileiros se adaptarem a essa nova realidade competitiva. E aqueles setores que, porventura, perdem com o acordo, certamente os benefícios agregados compensarão em função daqueles setores que vão se beneficiar. Vamos lembrar que esse acordo ele renegociou regras de origem muito flexíveis, o que cria incentivos adicionais para que os setores industriais brasileiros se integrem às cadeias de valor europeias, às cadeias industriais europeias. Tudo isso vai, impulsionar, né, um salto de qualidade, um salto de competitividade no setor industrial brasileiro e certamente vai impulsionar também as nossas exportações, criando mais vagas de emprego e, quiçás, vagas mais qualificadas, porque empresas mais conectadas ao comércio exterior são empresas que geram melhores vagas de trabalho e pagam melhores salários, porque são empresas mais eficientes. Secretário Lucas Ferraz, peço para o senhor ficar com a gente mais um pouquinho, porque nós temos agora um minutinho de um intervalo para as nossas praças, mas a gente continua por aqui. Em um minuto a Denise volta com a pergunta para o senhor. E para outras informações é só acessar o nosso site jovempan.com.br. Enquanto a gente não volta desse intervalo de um minuto, eu só vou repassar algumas questões aqui do acordo Mercosul-União Europeia. Além dos produtos que passam a contar imediatamente com tarifa zerada de importação, outros terão taxas caindo de forma escalonada. Esses prazos até a isenção completa podem chegar a 10 anos na União Europeia e a pelo menos 15 anos dentro do Mercosul. Essa redução gradual, como o próprio secretário falou, acaba tendo essa consequência, essa redução para os itens considerados mais sensíveis ao fim da proteção tarifária vai servir para as empresas terem mais tempo e também se preparar para a entrada em vigor efetivamente de tudo isso. E há ainda uma exceção para os veículos elétricos híbridos e também de novas tecnologias que terão um prazo maior de proteção, serão 18 anos para os elétricos e híbridos, 25 para os veículos a hidrogênio e 30 para os demais. Voltando aqui com o secretário Lucas Ferraz, estamos falando sobre a entrada em vigor do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, ainda de forma provisória. Denise Campos de Toledo. Lucas, eu queria ampliar um pouco essa conversa, porque hoje teve uma ameaça de Trump de aumentar a taxação de carros da União Europeia, né, porque a União Europeia não estaria cumprindo os termos do acordo, ele quer atrair investimentos para lá, especialmente no setor automobilístico. Ele falou, pode voltar atrás, senão aumenta a taxação semana que vem para 25%. A gente vê que o Brasil tem buscado a ampliação dos mercados e conseguiu bater um recorde da corrente comercial com a União Europeia no ano passado, chegando a 100 bilhões. E desde o começo deste ano, março foi um pouco negativo, mas o Brasil passou a ser superavitário em relação à União Europeia. Esse cenário todo colocado por Trump, essas divergências todas, não podem intensificar essa proximidade entre a União Europeia, Brasil e o Mercosul como um todo, né? A gente está falando muito do interesse do Brasil, mas o Mercosul, o bloco, fechou esse acordo com a União Europeia. Sem dúvida, Denise. Eu acho que esse acordo ele vem em muito boa hora, né? Tanto do lado da União Europeia quanto do lado do Mercosul. Do lado da União Europeia, como você já mencionou, existe ali toda uma relação, né, com os Estados Unidos
que, a propósito, a União Europeia é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos em termos de volume de comércio, né? Então, uma relação muito próxima economicamente, que hoje em dia, né, está passando por tensões e por uma certa, eu diria até desconfiança, né, entre esses dois parceiros comerciais. Recentemente, os Estados Unidos anunciou um acordo, né, com a União Europeia, quase uma imposição, quase uma sanção econômica, impondo tarifas de 15% contra os produtos europeus, né, e obrigando os europeus a zerarem as suas tarifas de importação para as exportações americanas. Do outro lado, a China, que também pressiona muito o ambiente competitivo dentro da União Europeia, né, com os seus produtos, sobretudo produtos industriais. Então, a União Europeia ela vem buscando, né, diversificar os seus parceiros comerciais, diversificar as suas parcerias econômicas. Tanto é que ela agora formaliza esse acordo com o Mercosul, né, depois de 26 anos, e certamente nós devemos muito, né, da formalização desse acordo a esse novo ambiente geopolítico hostil, que começa, né, a ganhar contornos mais claros a partir do segundo mandato do presidente Trump, mas ela também formaliza acordos, formalizou recentemente com a Índia, né? Ela formalizou recentemente também um acordo de livre comércio com a Indonésia e vem buscando uma aproximação mais forte daquele bloco asiático, aquele mega acordo regional, que é a chamada parceria transpacífica, né? Então, esse é um movimento que vem ocorrendo em escala global. Os países agora estão buscando cada vez mais diversificar os seus parceiros comerciais. E aqui do nosso lado, a gente tem que lembrar que a gente tem um bloco que foi fundado lá em 1991, que é um bloco que desde, né, que foi fundado até hoje, né, quando foi formalizado, quando começa a entrar em vigor esse acordo, não tinha formalizado um acordo de comércio relevante, né, nesse mundo que está cada vez mais complexo, que está cada vez mais se fragmentando em blocos comerciais. Então, é sim uma notícia muito importante para o Mercosul, para o Brasil, porque é um divisor de águas na tradicional política comercial aqui do nosso continente, né, aqui do nosso Cone Sul, deste bloco, que é uma política comercial muito tímida e sempre muito voltada para o comércio regional, né, que ainda assim tem muitas barreiras. Então, eu acho que vem num momento muito propício, sob o ponto de vista geopolítico, e certamente impulsionará outros acordos comerciais. Porque a partir do momento que esse acordo é formalizado e que o Mercosul abre, né, reduz as suas tarifas, que hoje são entre as mais altas do mundo, para as exportações europeias, o Mercosul coloca em desvantagem outros parceiros comerciais que pagarão tarifas maiores e buscarão o Mercosul para negociar novos acordos, o que, ao meu ver, é algo muito positivo para a economia regional aqui do nosso bloco e para o Brasil em particular. Lucas Ferraz, secretário de Comércio Exterior, mais uma vez obrigado por atender a Jovem Pan. Bom fim de semana, volte sempre, um abraço. Obrigado, Thiago, sempre um prazer. Deixa eu chamar a Denise Campos de Toledo, que tem mais informações sobre esse acordo Mercosul-União Europeia, para destrinchar um pouco mais sobre a entrada em vigor do bloco finalmente. Né, para registrar os dados, é um mega acordo comercial. Nós temos os dois blocos com 720 milhões de habitantes, Mercosul e União Europeia. O PIB soma 24,3 trilhões de dólares. Isso a gente vê a dimensão do mercado consumidor, na verdade, o quanto que circula de renda nesse espaço. O mercado europeu tem 450 milhões de consumidores, então isso se abre para o Brasil aos poucos. Haverá uma redução de tarifas de produtos importados de 91% do lado do Mercosul, de 95% do lado da União Europeia. Isso vai ser aplicado de uma forma gradual. O prazo para se chegar à isenção total escalonada é de 10 anos na União Europeia, 15 anos no Mercosul. A gente vê que Mercosul tem um protecionismo maior do que a União Europeia nessa negociação, mas falta definição ainda do Parlamento Europeu, da Justiça Europeia, para acatar tudo que foi implementado, por isso que tem a entrada em vigor parcial até agora. E nós temos os dados da corrente de comércio entre o Brasil e a União Europeia, especificamente. Nós temos esse dado. Já se conta com 5 mil produtos brasileiros com tarifa zero deste início, que começa em vigor hoje, de uma forma provisória, mas já 5 mil produtos, quase isso já estaria com a tarifa isenta, representa 80% das importações da União Europeia em 2025, e a corrente de comércio do Brasil cresceu muito, chegou a 100 bilhões de dólares. Isso é Brasil e União Europeia, não estou falando do Mercosul, é especificamente o que interessa para a gente. Houve um déficit ainda de 400 milhões para o Brasil no ano passado, mas neste ano nós estamos com um superávit, já chegou a corrente de comércio a 12,2 bilhões de dólares, alta de 9,7%.
é o Brasil buscando novos mercados que não os Estados Unidos para reduzir essa dependência, essa instabilidade colocada pelo governo americano, e o Brasil conseguiu, no trimestre, fechar com superávit, Tiago.